Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Eu acredito que todos aqui estão felizes, estão contentes, porque nós estamos na presença do Senhor. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade, também de ver a igreja com tantas visitas, né? Sois todos bem-vindos a este culto, que venhamos aqui orar em nossos corações, para que a mensagem encontre guarida. Como foi falado, nós estamos fazendo uma conferência sobre o santuário. Dias atrás alguém me perguntou por que um santuário, né? E eu gosto de falar sobre santuário. Por exemplo, nós estamos aqui num santuário. Por que este lugar é chamado de santuário? Por que este lugar aqui é chamado de santuário? Porque Deus está aqui presente. Foi feito para adoração. Então, foi separado como lugar para adorarmos a Deus. Ontem nós falamos que o povo de Israel recebeu uma grande bênção. Deus chega para eles e fala assim, olha, eu quero habitar no meio de vocês. Vocês lembram do verso que foi lido aqui, os dois versos? Fareis um santuário para que o habite no meio de vocês. E tem mais uma coisa, vocês vão fazer conforme o modelo que eu vou mostrar. E nós falamos sobre a dimensão do santuário, falamos sobre cada utensílio do santuário, os compartimentos do santuário, falamos de alguns símbolos do santuário. Por exemplo, no santuário o sacerdote ele entrava pela porta e ia até certa altura, ia para o lado direito, fazia um certo ofício, depois ia para o lado esquerdo, fazia outro ofício e voltava e ia até a frente, aos fundos no caso do santuário, e fazia um outro ofício, formando uma cruz. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E tudo simbolizava alguma coisa. E eu acho interessante que quando falamos de santuário, a gente imagina também um grande edifício, né? Eu já visitei alguns santuários, que coisa mais linda. Edifícios enormes, lugares bonitos. Alguns com bastante imagens, outros com nenhuma imagem. Alguns com bastante símbolos, outros sem símbolo nenhum. Aqui em Portugal, por exemplo, eu já tive em alguns lugares que eu achei muito interessante. Algumas igrejas de 500 anos, 800 anos, olha que coisa linda. Aí você vai em outro lugar lá, 1000 anos. Nossa, eu amo ver essas coisas. Meu pai já fala o contrário. Meu pai fala assim, olha, eu não gosto de nada velho. Meu pai olha assim, não, velho basta eu, né? Então eu falo para ele, mas pai, olha, aqui em Portugal eu vou levar o senhor para conhecer o museu, conhecer... Ah, meu filho, o papai não gosta de nada velho. Eu gosto de coisa nova, velho basta eu. Mas quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos de santuário, quando nós falamos de algo que tenha seus símbolos, com certeza falamos de algo bastante antigo, de coisas velhas, mas que tem um grande símbolo para nós. E uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, alguém pode perguntar, nossa, mas 179 anos de quê? 179 anos. Eu contei uma experiência ontem aqui na igreja, que eu participei de uma vigília, no dia 22 de outubro de 1982. Participei de uma vigília, 22 de outubro de 1982, e falávamos sobre o santuário. E naquele tempo, há 40 anos, falamos assim, nossa, puxa vida, quanto tempo já, né? E agora já se passaram 40 anos. Estamos aqui ainda falando sobre santuário. E à tarde vamos falar mais um pouco sobre santuário. E eu gostaria que todos vocês que estão aqui, por favor, aqueles que puderem, façam um sacrifício, estejam aqui na parte da tarde. Vamos ter um almoço aí. E depois, às 3 horas da tarde, teremos uma palestra aqui muito interessante para tirar dúvidas sobre curiosidades do santuário. E às 15 horas vai ter uma interação com todos sobre o santuário. Olha, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a falar, é sobre santuário. E tem um detalhe, na parte da tarde, nós vamos ver um santuário diferente. Completamente diferente de qualquer santuário que a gente fala. Na parte da tarde nós vamos falar sobre um santuário que, olha, e é o que Deus, santuário diferente que Deus habita. Bom, agora já dei a pista, todos já sabem, né? Então,
vamos falar aqui um pouquinho, um detalhe sobre a continuidade do santuário que começamos a falar ontem. Ontem nós falamos que Deus fez, mandou para o homem um modelo para que o homem fizesse o santuário e deu as dimensões, um santuário que não era tão grande, ele era 22 metros. Era isso mesmo? Por 6. E o pátio, 40 metros, por 12. E ali tinha todos os utensílios necessários para que se fizesse o que mesmo? Sacrifícios. Alguém aqui já fez sacrifício? Quem já fez sacrifício aqui? Ninguém fez sacrifício? Depende do sacrifício, né? Mas todos já fizemos sacrifícios. Eu tenho certeza que todos aqui já fizeram sacrifício. Ah, sim. Tem sacrifícios e sacrifícios. Tem aquela mãe que faz um sacrifício para trabalhar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ir à igreja e ainda ficar bonita. Mesmo a mais feinha, ainda é muito linda. Tudo é com sacrifício. Só que aquele santuário, o sacrifício era diferente. Era um sacrifício que as pessoas prestavam a Deus para que seus pecados fossem... Ai, gente, a pior coisa que tem é pecar. Alguém já pecou hoje aqui? Por incrível que pareça, já pecamos. Eu tenho certeza que você está tentando lembrar qual foi o pecado que eu cometi hoje. Pior, nós somos pecadores. O rei Davi, sabendo disso, ele fala assim, olha, em pecado fui concebido. E eu sou um pecador. E o pecado, infelizmente, está aí. E naquele tempo, o povo, eles prestaram atenção num detalhe que Deus pediu. Olha, é o seguinte, quando você pecar, você leva um cordeirinho sem defeito, sem mancha, sem mácula. E vai lá, apresenta ele para o sacerdote, vai ter ali um sacrifício, e seus pecados estão? Quase, né? Estão perdoados. Eles não poderiam ter dúvida. Estão perdoados. Mas chegou um dia que todos aqueles pecados que estavam, entre aspas, perdoados, eles eram apresentados agora no Santíssimo, num compartimento do santuário, um dia do ano, apenas um dia do ano, as pessoas ficavam em jejum, pensando em quê? O que eles pensavam? Durante o ano todinho, eu pedi perdão. O ano todo pedindo perdão. Será que tem algum pecado que eu cometi que não pedi perdão? Irmãos, pensem só um pouquinho, eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Você tem pecado que você não pediu perdão? Pensa um pouquinho. Você que está nos ouvindo também, que está nos assistindo via internet, pensa um pouquinho aí. Será que tem algum pecado que você não pediu perdão? Eu também estou pensando. Será que tem algum pecado que eu não pedi perdão? Por incrível que pareça, quando chegou esse dia, o sumo sacerdote, no santuário, ele passava, entrava no Santíssimo e iria agora apresentar a Deus uma intercessão por todo o povo. E agora o povo ficava ali, Senhor, olha, eu confessei tudo. Senhor, olha, eu não tem nada para ir de ti, não. Eu fui fazer um aconselhamento e o irmão falou assim para mim, irmão, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa assim que eu devolvo meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu ajudo as pessoas que estão em necessidade, eu vou à igreja, eu não falto na escola sabatina, eu ajudo e tal. Só que tem uma coisa, irmão, eu tenho um pecado. Eu tenho um pecado. Que eu gosto dele. Que eu não abandono ele por nada.
Aí eu olhei para ele assustado, eu fiquei assim, falei, puxa, mas um pecado. Falei, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito boa. O Júnior está ali preocupado, né, Júnior? Agora... não, ele falou assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço isso, faço aquilo. E realmente, a gente olha para ele, é uma pessoa muito boa. Mas ele falou assim, olha, eu tenho um pecado, que eu gosto dele e não deixo ele. E esse pecado está ali. Eu lembrei de Davi no Salmo 51. Vocês lembram que Davi falou no Salmo 51? Ele falou assim, olha, o pecado me consome, me corrói, o pecado me machuca, o pecado está me comendo por dentro. Mas o que o salmista pediu para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, presta bem atenção nessa oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Agora, uma coisa que me deixa muito feliz com essa oração de Davi. Assim que acontece essa purificação, essa renovação, o que ele pede? O que ele agradece agora a Deus? Ele pede a Deus, dá-me a alegria da tua salvação, da tua presença. Se tem uma pessoa que está no pecado, que está angustiada, que está mal, é quando ela permanece e gosta daquele pecado. E se tem uma pessoa que é feliz, que está, é quando ela vence aquele pecado. Mais alguns segundos. Você tem vontade de vencer esse pecado? Pensa um pouquinho. Irmãos, há 179 anos, Jesus, no santuário celestial, ele passou do santo para o santíssimo. E está intercedendo por nós, está fazendo um trabalho todo especial de intercessão por cada um de nós. Por cada um. Ele olha assim e vai olhando, intercedendo. Está fazendo um trabalho como advogado. Eu me lembro que aconteceu comigo de eu precisar de um advogado. Eu precisei de um advogado. Eu estava desesperado, falei, nossa, eu preciso de um advogado. Meu pai me deu um abraço muito gostoso e falou assim para mim, meu filho, fica tranquilo. O pai vai vir um advogado para você. Aquilo me deu um alívio, mas mesmo assim eu falei, nossa, mas se o advogado não fizer certo? Se o advogado falhar? Mas o advogado deu certo, ele foi lá, fez tudo certinho, não falhou, não tive problemas. Vocês ficaram curiosos para saber o que eu fiz, né? Vocês ficaram curiosos para saber o que eu fiz, né? O que o pastor fez? Eu fiz algo terrível. Eu estava dirigindo sem habilitação. No dia de fazer o teste da habilitação. Em vez de eu pegar ir com um motorista dirigindo, eu ir até o Detran, né, até o departamento de trânsito, o que eu fiz? Eu mesmo fui dirigindo. E uma senhora que não estava bem da cabeça, pulou na frente do carro. Eu freiei o carro, eu parei, eu não atropelei ela não. Mas ela ficou chateada, eu não ter atropelado, ela veio e bateu no carro, pum! Além de bater no carro, ela deita no chão. E ela era muito pesada, mas muito pesada. Eu fui lá tentar pegá-la, botar dentro do carro, levar ao hospital, e não consegui. Aí eu saí correndo, falei, vou pedir ajuda. E quando eu cheguei para uma pessoa para pedir ajuda, a pessoa falou assim, e pior, né, que eu no desespero, falei assim, eu acho que ela morreu. Aí a pessoa falou assim para mim, você vai precisar de um advogado. E eu saí correndo, desesperado. Primeira coisa que eu fui procurar meu pai. Eu tinha 18 anos de idade. Meu pai me abraçou, viu aquela aflição e eu já falei assim para ele, pai, matei uma senhora. Ele, que isso, meu filho? Falei, matei, pai, eu atropelei uma senhora. Ele, misericórdia, o que é isso? Falei, pai, eu preciso de um advogado. Ele falou, não, fica tranquilo, pai vai vir um advogado para você. Foi isso que aconteceu, tá, irmãos?
mas a mulher não morreu, ela foi para o hospital, ficou lá uma semana, era um hospital particular, eles ficaram lá dando sorinho para ela, e foi 6 meses do meu salário para pagar os 6 dias que ela ficou no hospital, e o advogado falou para mim, olha, fica tranquilo, não deu problema nenhum, só que você vai ficar 1 ano sem poder tirar a habilitação. Eu esperei 1 ano, o que eu mais queria era tirar a habilitação. Fiquei 1 ano disciplinado. Não pode tirar a habilitação dentro de 1 ano. Depois, passado 1 ano, eu tirei a habilitação. E o advogado foi muito bom. Mas nós temos um advogado que ele não é muito bom. Ele é perfeito, ele é excelente. E esse advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está intercedendo por nós, olhando para nós e olha, Elvis, você pecou. E eu acho interessante que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos fala que ele nos convence do pecado, da justiça, e do juízo, da morte. Ele nos convence. Então, cada vez que eu tenho vontade de pecar, o Espírito Santo fala assim para mim, não peque. Mas mesmo assim eu temo e vou lá e peco. Aí o Espírito Santo fala para mim, vai lá e confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então confessa. Mas eu gosto do pecado, eu falo, Senhor, mas se eu confessar, vou ter que deixar. A Bíblia fala que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas eu gosto do pecado. Então vou fazer o seguinte, vou deixar para confessar depois. Mas nós temos um advogado que está fazendo o quê? Intercedendo para que eu confesse agora e seja perdoado agora. E esse advogado está no santuário, no compartimento lá, o 2º, intercedendo por nós. E eu quero ler um texto com vocês aqui que diz assim, só pegando aqui, opa, está aqui. Ele está intercedendo por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Qual era a função do sumo sacerdote neste lugar? Qual era a função do sumo sacerdote neste lugar? Êxodo capítulo 40, verso 20. Tomou o testemunho quer dizer, as tábuas da lei, e o pôs na arca. E meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Agora veja que interessante. Esta arca, com o propiciatório, com aquela tampa, com os anjos, dentro desta arca havia, veja só que interessante, as tábuas dos 10 mandamentos, Hebreus capítulo 9, versos 3 e 4, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, aquela que floresceu, e o maná. Tempos atrás, alguém chegou e falou assim para mim, mas irmão, me explica uma coisa aqui. Por que esses 3 objetos dentro da arca? Por que esses 3 objetos dentro da arca? Porque simboliza a lei de Deus, que é eterna, e a lei moral dos 10 mandamentos. Simboliza o ministério, que é a vara de Arão, a organização da igreja. E simboliza a alimentação do povo de Deus, o maná. Está ali. E o advogado está intercedendo ali, apresentando o seu sacrifício. Olha, o Elvis pecou. Ele transgrediu a lei que está aí dentro da arca. Só que tem uma coisa, ele pediu perdão. Então, Pai, o meu sangue, Cristo apresenta a Deus o seu sangue, para que eu possa ser perdoado. Por mais perdão que eu peça, eu não tenho mérito, mas Cristo se apresenta em meu lugar e fala assim, olha, está perdoado. E uma coisa que me chama muita atenção, fala que do mesmo jeito que o sumo sacerdote, ele apresentava o sangue do sacrifício que era feito daqueles animais, Cristo agora, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apresenta o seu sangue. E uma coisa que me chama muita atenção, ao apresentar o seu sangue, ele apresenta um sangue impuro, imperfeito, como que é? Um sacrifício perfeito. Então, por pior que seja o seu pecado, por mais terrível que seja, alguém uma vez me perguntou assim, escuta, mas e se ele matou o pai e a mãe?
É porque, nossa, para nós, né, pensou o pai e a mãe, né, tocar no nosso pai, tocar na nossa mãe, puxa vida, né? Mas, se ele se arrependeu, confessou, pediu perdão, o que Deus faz? Perdoa. Eu me lembro de um caso que teve, né, de uma moça lá com seu namorado e mais alguém lá, foi lá e matou os pais, né? Nossa, deu uma repercussão tão grande, né? E foi horrível aquilo ali, as pessoas, nossa, que mulher terrível, né? Que namorado terrível, aquela coisa toda e tal. E deu uma coisa negativa, assim, a mídia divulgou bastante. E a mídia falando assim, as pessoas começaram a odiar aquela moça, aquele rapaz, e nossa, e aquela coisa horrível. Mas se eles pedem perdão, está perdoado. Por mais que a gente olhe e fale assim, Senhor, mas eu queria que, né? Não, está perdoado. E é incrível que nós, seres humanos, queremos fazer o quê? Ser mais do que Deus. Deus perdoa, mas eu chego e falo, não, Senhor, o Senhor perdoa, mas eu ainda quero fazer alguma coisa, eu quero. E vocês sabiam que é terrível isso para nós? Nós temos que orar a Deus e pedir para que Deus tire isso de nós? A gente tem um espírito de vingança. O irmão me ofendeu, o irmão olhou feio para mim, irmão... Eu me lembro, uma irmã que ficou alguns dias sem falar comigo, eu preocupado, falei, o que está acontecendo com a irmã? Aí um dia eu cheguei com a irmã, o que está acontecendo? A irmã não fala mais comigo, não me cumprimenta mais na igreja? Ela olhou para mim e falou assim, irmão, lembra na fila lá? O irmão estava cumprimentando os irmãos na despedida lá, na hora que chegou da minha vez, o irmão não estendeu a mão para mim, eu fiquei com a mão no vácuo assim. Aí eu falei assim, nossa irmã, eu não lembro. Ela falou assim, foi assim, assim. Aí eu falei, é verdade, mas é verdade. A irmã me perdoa. Não é que eu deixei a irmã no vácuo porque eu quis. Era porque eu estava cumprimentando, chegou alguém e falou assim, pastor, não sei o que e tal. E eu ouvindo a pessoa aqui, vacilou e a irmã ficou assim para mim, assim. Eu não peguei. Nossa, ela ficou muito chateada comigo. Mas graças a Deus eu cheguei para ela, irmã, me perdoa, não foi porque eu quis. Tá bom, irmão, tá perdoado. E olhou para mim assim, querendo assim, mas só isso? Não vai me pagar nada, né? É porque a gente quer alguma coisa, quer que aconteça alguma coisa. A gente quer que a pessoa sofra uma consequência. Este é o espírito humano. Você errou? Tem que sofrer a consequência. Você tem que morrer. Ou então tem que perder o dedo, tem que perder a perna, tem que perder o braço. Rapaz, a gente quer fazer alguma coisa para poder... Mas tudo isso Cristo fez. Cristo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E ao enviar seu Filho, o que ele fez? O máximo, morreu. E antes de morrer, sofreu muito. Então não tem como exigir de uma outra pessoa agora, porque Cristo já fez. A Bíblia fala que ele tomou sobre si todas as nossas dores. Tudo, tomou sobre si. E agora eu quero que o outro sofra. Irmão, está assim? Aí tem gente que fala assim, olha, eu vou te perdoar depois de você sofrer tantas coisas aí. Eu te perdoo, mas você vai ter que sofrer tantas... Eu me lembro uma vez que eu fiz isso com meu filho, me arrependo até hoje. Papai te perdoa, mas vou te dar umas palmadas. Puxa vida, me dói o coração isso hoje. Eu perdoo, mas vou te dar umas palmadas. Puxa vida. Tem coisas que a gente não consegue voltar atrás, né? Mas que o Senhor me perdoe e meu filho também. Irmãos, a gente precisa de perdoar. Precisamos urgentemente perdoar os irmãos que estão nos ofendendo. Precisamos urgentemente perdoar as pessoas que estão nos ofendendo. Precisamos urgentemente perdoar mesmo aquele que não nos pede perdão. Sim? Tem que ser urgente. Tem que ser urgente. Mesmo não pedindo perdão, por favor, perdoe. Porque todo aquele trabalho que foi feito no santuário no passado e tudo que está sendo feito no santuário hoje, no céu, vai ser tudo em vão se eu não perdoo. Se eu tiver um espírito de vingança. Mas irmão não me pediu perdão. Não tem problema, perdoe a si mesmo. Perdoe. É só perdoar. É uma coisa que nós precisamos urgente, irmãos, é perdoar. Nós precisamos de praticar o perdão. E eu me lembro que uma pessoa perguntou assim para mim,
Irmão, como que a gente perdoa? Alguém tem ideia aqui como perdoa? Tem gente que fala assim, esquece. Não, não esquece não, irmãos. Eu duvido a pessoa esquecer. Eu duvido. Perdoar quer dizer lembrar e não ter mágoa. Não ter sentimento de vingança. Não ter vontade de chegar assim e... Isso é perdão. Mas esquecer não esquece não, vai falar que esqueceu. Eu levei uma surra há 30 anos, não esqueço até hoje. Eu já perdoei. Tem mais de 30 anos, eu tenho 55, eu tinha 10 anos. 45 anos, levei uma surra. Eu perdoei. Mas eu não esqueço, não, doeu, rapaz, doeu. Mas eu perdoei. E hoje eu já falo rindo. Mas antes de perdoar, como que eu falava? Com ira, com ódio, com raiva, com espírito de vingança. Mas hoje não. Hoje eu estou feliz porque perdoei. Agora você imagina Jesus fazendo lá o trabalho em prol de você, em prol de mim, intercedendo para que você peça perdão desse pecadinho que você lembrou. Pedindo a Deus, Senhor, olha ali para o Elvis ali, Pai, olha o Elvis lá. O Espírito Santo chega comigo e fala, Elvis, por favor. Elvis, eu sim, Senhor, mas eu ainda gosto desse pecado. Peça perdão, irmãos, por favor, peça perdão. E cumpra a ordem de Jesus, vai e não peques mais. E além de pedir perdão, por favor, perdoe. Perdoe. Para de olhar para o teu irmão com espírito de raiva, com espírito de revolta, com espírito de vingança. É teu irmão. E uma coisa que me chama muita atenção, quando Deus falou assim, olha, faça o santuário que eu vou habitar no meio de vocês, o que Deus queria do povo? Santidade. O que Deus queria do povo? Obediência. O que Deus queria do povo? Reverência. O que Deus queria do povo? Irmãos, Deus estando em nosso meio, nós perdoamos. Mas quando Deus não está conosco, o que a gente faz? Não perdoa, irmão. Não perdoa. Eu duvido a pessoa perdoar se não for por Deus. Eu duvido. É por isso que é muito importante para nós, quando olharmos para o sacrifício de Jesus, quando olharmos pela intercessão que Ele está fazendo por nós no santuário celestial, olharmos para os nossos irmãos e falar assim, puxa, Cristo está intercedendo por ele, Cristo morreu por ele, e que eu sou mais do que ele para poder não perdoá-lo. O que eu sou mais do que ele para poder agora olhar para o meu irmão com um espírito de vingança? Não, isso não pode acontecer. Olha o que diz aqui. Diz assim, sabendo que não foi, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Se nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo, quem sou eu para agora olhar para o meu irmão e falar assim, olha, Cristo morreu por você? Não. Alguém aqui acredita que Cristo morreu em vão? É chato perguntar isso, mas vai que alguém aqui não acredita, né? Quem está nos ouvindo, alguém aqui acredita que Cristo morreu em vão? Eu conversei com uma pessoa que não acredita. E essa pessoa, ela falou assim, olha, ele foi lá, fez aquilo lá para se aparecer, para... Sim! Essa pessoa falou, não, eu até acredito que ele fez isso. Mas é porque ele... E vocês sabiam que no Brasil fizeram até uma música a respeito disso? Raul Seixas. Ele falou assim, eu vou dar uma de herói? Dar uma de cowboy aí? Sim. Ele olhou para o sacrifício de Cristo e falou assim, ele quis dar uma de herói, de cowboy, quis fazer um... Cowboy fala da lei, ainda fala. Irmãos,
Tem pessoas que são inspiradas pelo inimigo e que elas não aceitam o sacrifício de Jesus. Não aceita que Jesus morreu por ela. E a pior coisa que tem é você rejeitar aquele que quer te ajudar. Irmãos, eu estava em viagem, eu estava viajando e tinha um carro parado na pista. E eu olhei lá, a pessoa estava lá, eu passei assim, olhei, parei o carro lá na frente, voltei um pouco, cheguei lá com a pessoa, falei assim, tá tudo bem aí, tá precisando de ajuda? O carro estava fumaçando assim, tudo bem, precisando de ajuda? Não, tudo bem. Aí eu olhei e falei, não está bem, porque está fumaçando, o carro está parado, não está bem. Aí eu falei assim, olha, mas você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Aí eu fiquei assim, falei, puxa, mas eu vou insistir mais um pouquinho. Eu falei assim, é o radiador, né? Tá fumaçando aí, né? Tá precisando de um aditivo e tal. Aí ele olhou para mim assim, eu já não disse que estou bem? É sério, deu vontade de... o Espírito, né? A gente tem que vencer o Espírito da gente, né? A gente tem que orar a Deus, né? A gente tem que chegar e falar, Senhor, olha, eu estou com vontade agora de, em vez de oferecer ajuda, amaldiçoar, né? Ele foi grosso, ele falou, eu já não disse, está tudo bem? Aí eu falei assim para ele, olha, é o seguinte, meu carro sempre tem esse problema aí, e eu tenho aquela água que põe aquela, como é que fala, o aditivo. Eu tenho o aditivo que sempre põe. Eu vou deixar 2 vidros com você aqui, se precisar. Meu carro sempre aquecia. Carro velho é terrível, né? Aí eu colocava aqueles aditivos e acabava de chegar até o lugar. Aí eu deixei os 2 vidros lá para ele. Ele falou assim, ó, tá aqui, viu? Coloquei os 2 vidros lá perto dele e fui embora. E sabe uma coisa que eu fico chateado? Que me deu raiva. Eu fico orando, Senhor, não posso ter raiva assim, não. Não deu a raiva, eu saí de lá assim, chateado com ele. Eu saí chateado, falei, puxa vida, o camarada foi grosso comigo, querendo ajudar ele. Mas eu deixei os 2 vidros lá. Eu não sei se ele usou, se não usou, se ele jogou fora. Mas eu deixei os 2 vidros lá, o carro estava... E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente tem que deixar de lado o nosso orgulho. A pessoa está precisando de ajuda. Você vê que a pessoa precisa de ajuda. A pessoa fala que não quer ajuda. Mas precisamos de ajudá-la. E na nossa ida ao céu, no nosso percurso, alguém aqui está percurso contrário? Eu creio que todos aqui têm um percurso para o céu, né? Eu fui fazer essa pergunta na escola Isaac Newton, lá em São Paulo. Estava fazendo palestra lá para os alunos. Então eu perguntei assim, alguém aqui não está indo para o céu? Aí, tadinho, uma menininha lá, seus 12 anos, levantou e falou assim, eu não, daqui eu quero ir para casa. Era porque ela pensou que no pensamento dela ia morrer e ia para o céu, né? Então ela não queria morrer, ela queria ir para casa, né? Daqui eu quero ir para casa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que o céu para ele é uma utopia. Não é utopia, o céu é a realidade. Todos nós aqui precisamos ter esse alvo, precisamos de ir para o céu. E para aqueles que querem ir para o céu, aqueles que têm esse alvo de querer ir para o céu, nós precisamos de ter 3 pontos importantes na nossa vida. Primeiro, acreditar que o céu existe. Segundo, acreditar que no céu Jesus está fazendo um trabalho todo especial para que eu esteja lá. E terceiro, João capítulo 14, versos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar e vou voltar para levar vocês comigo, para que onde eu estiver estejais vós também, e vocês sabem o caminho. Aí alguém olha para Jesus e fala o que para ele? Senhor, como? Eu não conheço o caminho. O verso 6 responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Irmãos, todo esse trabalho que está sendo feito no céu, Jesus, além de convidar você, ele ainda mostra o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nesse percurso, meus amados, nós temos caminho, temos verdade e temos vida. Nós não podemos desviar desse caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Mas se desviarmos, o que a palavra de Deus nos diz? Isaías capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, há uma voz que está por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Vale a pena estar no caminho. E melhor ainda, andar por este caminho. E eu acho interessante que quando Jesus falou que queria estar no meio de nós, ele falou que realmente quer estar no meio de nós. Mas à tarde, nós vamos também entender que Jesus quer estar em nós. Não somente em nosso meio, mas Jesus também quer estar dentro de nós. E olha o que ele diz aqui. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A vida de Cristo hoje no santuário celestial é interceder por nós. A vida de Cristo hoje no santuário celestial é ser o nosso advogado. Então não importa qual foi o mal, não importa qual foi o pecado, não importa se você gosta dele ou não. Jesus morreu para que você se visse livre desse pecado. Para se ver livre desse pecado. Agora eu pergunto para vocês, como se ver livre desse pecado? Sendo que eu gosto dele. Como? Como se ver livre do pecado que eu gosto dele? Alguém aqui não gosta de pecar? Que pergunta chata. Alguém aqui não gosta de pecar? Que pergunta esquisita. Irmãos, o pecado é inerente a nós. Nós gostamos de pecar. Nós gostamos de pecar. E precisamos urgentemente praticar o contrário. Senhor, não quero pecar. Senhor, por favor, me ajude. Senhor, tem misericórdia de mim. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Assim diz o salmista no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim alguma coisa que está impedindo minha comunhão com o Senhor. Agora tenho coragem de falar o verso 24. O verso de 24 diz assim, e guia-me pelo caminho certo. Infelizmente nós falamos, reconhecemos nosso pecado. Infelizmente a gente faz tudo. Por que infelizmente? Porque só fica nisso. Nós não conseguimos por conta própria abandonar o pecado. Nós não conseguimos por conta própria vencer o mal. Nós não conseguimos por conta própria vencer o diabo. Nós não conseguimos por conta própria vencer nossas tendências para o mal. Não conseguimos. Mas a palavra de Deus é bem clara. Sem mim, nada pode fazer. Mas Paulo ele foi bem categórico. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem mágoa no seu coração, se você tem pecado no seu coração, se você tem algum mal que você gosta dele, que está com... não sei se eu abandono ou não, peça para Deus, Senhor, faz o seguinte, tira isso de mim. Eu gosto dele, mas tira de mim. Vai doer, porque você gosta dele. Eu me lembro de um casal, que eu cheguei para o rapaz e falei assim, olha, é o seguinte, não dá mais para você ficar com essa moça. Sim, eu vou usar a expressão aqui que ele usou, né? Que essa moça era tóxica. Estava intoxicando ele. Falei, quanto mais você ficar com ela, mais você vai gostar dela, você vai querer casar com ela. Então, por favor, não fique mais com essa moça. Ela está te intoxicando. Na frente dela. E ela olhou para mim e falou assim, mas como? Eu falei assim, olha, você tem só tampa. Não é ele. Olha o que você está fazendo com ele. Está prejudicando, está matando, está doente. Você também.
Depois de uns 5 anos, esse casal me agradeceu. Até então eles ficaram magoados comigo. Hoje eles estão casados, não eles entre si. Ela casou com outra pessoa, está feliz da vida. Ele casou com outra pessoa, está feliz da vida. Mas se os dois tivessem casado, estava com problema. Irmãos, o pecado é tóxico. Nós gostamos dele. Mas ele intoxica. Ele leva para o mal. Faz-nos pensar maldade. Faz-nos ter espírito de ingratidão. Faz-nos ter espírito de maledicência. Faz-nos ter espírito que desagrada a Deus. Isso é o pecado. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz que nós devemos tomar muito cuidado. Vamos abrir nossas Bíblias para concluir Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses capítulo 3, verso 15. A partir do verso 12 ao verso 15 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Agradeça a Deus pelo sentimento ruim que você está tendo em abandonar o pecado. Agradeça a Deus porque você gosta do pecado, mas tem que abandoná-lo e isso está te machucando. Agradeça a Deus. Ruim é quando você está no pecado e não sente nada. Ruim é quando você está fazendo coisa errada, não sente nada. Aí é ruim. Mas quando você está lá, ai, puxa, o que eu fiz? Isso é bom. É por isso que as pessoas, quando estão pecando, já devem correr logo para Deus. Tem gente que fica com vergonha, não, vou dar um tempo aqui, depois eu vou para Deus. Não, está pecando? Corre logo para Deus. Irmãos, enquanto Jesus estiver no santuário celestial intercedendo por nós, sendo o nosso advogado, por favor, corra para Ele. E aqui fala que, além de tudo isso, nós precisamos ter a paz que domina o coração e sermos agradecidos. Agradeça a Deus. Senhor, está doendo porque eu gosto. Agradeça a Deus. Senhor, está difícil. Agradeça a Deus. Senhor, olha, está pesando. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, irmãos. Porque nós ainda temos um intercessor. Nós ainda temos uma pessoa santa, pura, intercedendo por nós. Agradeça a Ele. E deixa todas as coisas que para trás ficam. Deixa tudo. Está te magoando, está te ferindo, está difícil. Deixa para trás. E olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está intercedendo por nós. E que a intercessão dele não seja em vão. Porque ele tem um propósito para com você. E uma coisa que eu amo muito, não estamos aqui em vão. Não estamos aqui em vão. Deus tem um propósito. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida. E sermos agradecidos. É bem claro, sede agradecido. Que Deus possa abençoar a igreja, que Deus possa abençoar nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet, que possamos, nesse período agora de intercessão, nesse período que a história da igreja, a história da humanidade está sendo decidido nos tribunais celestiais, aproveitar os momentos para estar em paz com Deus, com os nossos pecados confessados e perdoados e abandonados, e vivermos uma vida digna para o Senhor Jesus. E assim, quando um dia chegarmos nos céus, olharmos para todos, vocês querem me ver lá no céu? Eu também quero vê-los no céu. Sim, quero ver nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos assistindo. Quero ver ele todo lá no céu. Mas eu quero encontrar com o meu Jesus lá no céu. Quero dar um abraço bem gostoso nele e falar assim, olha, valeu a pena, estou aqui, muito obrigado. Porque o dia que eu chegar no céu,
Não vai ser por mim, não, porque eu sou um pecador. Vai ser por Jesus, que morreu por mim e que morreu por você. Como o hino que foi cantado, a preciosa graça que nos salvou. Que Deus abençoe a todos. Amém.